Olá, gente, tudo bom? Olha nós aqui de novo, retornando depois desse recesso. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre função quadrática, tá? A função quadrática ela tem características importantes. Primeiro, ela tem, na sua lei de formação, ela é montada, estruturada sobre o polinômio do primeiro grau, ou do segundo grau, perdão. Então, polinômio ax quadrado é mais c, um polinômio de segundo grau, e ele é construído, a lei de formação é essa. Com a questão de que esse a, que é o coeficiente, nós temos três coeficientes. Coeficiente a, b e c. São números reais, tá? Esse a não pode ser zero, ele pode ser qualquer número positivo, qualquer número negativo, ele não pode ser zero. Por quê? Porque se ele for zero, ele zera justamente o polinômio de grau 2 e o polinômio deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. Então não vai ser uma função quadrática, seria uma função afim. Então o a, ele determina justamente, ele não sendo zero, vai determinar para a gente justamente essa possibilidade de garantir que essa função ela vai continuar sendo uma função sobre o polinômio do segundo grau. A característica do gráfico dessa função é essa. Ó. O gráfico a gente tem dois tipos. Ele pode ser decrescente até esse ponto, e a partir desse ponto ele cresce, ou ele pode ser crescente até esse ponto, e a partir desse ponto ele decresce. Perceba que não é um comportamento linear, não é um comportamento único. Ele desce para depois subir, ou sobe para depois descer. Então tem um comportamento sinuoso. Ele é crescente em determinado momento e decrescente também, tá? Então, esse é o gráfico da função quadrática. Então vamos lá, ó. A gente tem uma característica da função quadrática, a gente tem três coeficientes, a gente vai falar de cada um deles separado. Então a gente tem o coeficiente a, que ele não pode ser zero, tá? A definição é que ele tem que ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, só resta para ele duas possibilidades. Uma possibilidade é ele ser positivo, que é maior que zero, e a outra possibilidade é ele ser negativo, menor que zero. E isso implica no comportamento gráfico da função. A função, quando A é positiva, ela está com a concavidade voltada para cima. A concavidade, ó, que é esse buraco, está voltado para cima. Quando A é negativo, a concavidade está voltada para baixo, certo? Mas se você quiser internalizar o conceito, você pode usar esse arquétipo, ó. Quando A é positiva, ela está feliz. Quando A é negativa, ela está triste. Mas o coeficiente A ele tem também outro desdobramento. Por exemplo, quanto maior o valor de A, mais fechado fica a parábola. Então, ó, um A muito grande, positivo, ela fica fechada, bem fechadinha. Um A muito grande, negativo, também fica fechadinha. Aí quando você vai diminuindo o valor de A, ela vai abrindo. Diminui o valor de A, ela vai abrindo. E se deixar A próximo de zero, ela fica, ó, quase uma reta. E se deixar zero, transforma numa reta. É por isso que ela não pode ser zero. Então tem que ser um valor ou positivo ou negativo. Agora, o coeficiente B ele já dá um deslocamento, né? Um deslocamento horizontal, ou seja, você tem a referência do eixo Y e o gráfico ele pode ir ou para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo Y. Então é isso que o coeficiente B ele indica, tá? Só que é o seguinte, o coeficiente B ele vai funcionar de acordo com o coeficiente A. Então primeiro a gente vai colocar a análise do B em relação a A negativo, ou seja, a parábola com concavidade voltada para baixo. Então, a parábola com concavidade voltada para baixo, a gente tem três possíveis valores para B. Um valor positivo ou negativo, um valor zero e um valor positivo, porque o B ele é um coeficiente que pode ser qualquer número. Não tem a restrição do A. O A só pode ser números positivos e negativos porque ele tem uma restrição que não pode ser zero. Mas o B não, o B pode ser qualquer um. Então, o que a gente vai fazer? Quando o B é negativo, a parábola ela está recuada um pouquinho para a esquerda do eixo Y, a posição dela, um pouco à esquerda. Quando o B é igual a zero, está encaixado no meio certinho do eixo Y, está no meio certinho da parábola. E quando o B é maior que zero, a parábola está um pouquinho para a direita, certo? Então, esse é o comportamento de B quando A é menor que zero. A gente vai avaliar quando A for maior que zero. Como é que isso se comporta bem? Aqui, ó. Quando A é positivo, ou seja, a parábola está com a concavidade para cima, ela está assim, feliz. O comportamento de B ele é o contrário do comportamento
quando A é negativo, tá? Então, por exemplo, enquanto lá B era maior, quando B era maior era a direita, quando B era menor era a esquerda, e quando B era zero estava encaixado, aqui vai ser o contrário. Quando B é menor, ele vai estar à direita, quando B é igual a zero vai ficar do mesmo jeito encaixado, quando B é maior que zero positivo, ele fica à esquerda. Então, o comportamento, pensa assim, o comportamento de B quando A é negativo é o comportamento esperado. Positivo à direita, negativo à esquerda, zero no meio. Quando A é positivo, o comportamento ele já é o contrário, tá? Do esperado. O esperado é positivo à direita, então aqui positivo vai ser à esquerda, negativo vai ser à direita e no meio vai ser zero, certo? Então esse é o comportamento de B dentro de uma parábola. Aqui, ó. O coeficiente C ele já vai indicar para a gente, ele é o termo independente, ele vai indicar para a gente o ponto onde toca o eixo Y. Digamos o seguinte, ó, como a função quadrática ela é sobre o polinômio ax² mais bx mais c, perceba que C é o termo independente, não tem x. Isso tem duas interpretações. Tem a interpretação seguinte, que é um ponto de início. Normalmente, quando a gente está analisando um fenômeno temporal, o princípio é no tempo igual a zero. Então, no tempo igual a zero, se a função for quadrática, a gente vai ter que vai ser C. Sempre vai começar de C. Sempre começa do x igual a zero quando é temporal. E x igual a zero é justamente o ponto C. Mas em termos do gráfico, o que a gente vai sinalizar? Toda vez que ele toca o eixo Y, a parábola toca o eixo Y, no ponto onde toca o eixo Y, a gente tem esse ponto C. Aqui é C. Aí vai depender se C vai ser positivo, negativo ou zero, vai depender justamente de onde o gráfico ele intersecta. Então, se ele intersectar aqui em cima, nessa parte de cima de Y, ele é positivo. Se ele intersectar o gráfico aqui, ele vai ser zero. E se ele intersectar o gráfico nessa parte aqui de baixo, ele vai ser negativo. E isso não depende de A nem de B, tá? Ele pode ser assim, A positivo, B negativo, como é esquerdo, ó. A é positivo, porque a concavidade está para cima. B é negativo, porque quando é para cima é o contrário. Então, como está para a direita, B é negativo. E aqui C vai ser positivo para esse gráfico, porque ele está tocando numa parte positiva de Y. Então, C descreve justamente a parte onde toca o eixo Y. Então, outra coisa importante para a gente ter uma visão geral do gráfico de uma parábola é o seguinte, é o zero da função. O zero da função, a gente tem duas interpretações para ele. São todos os valores de x quando a gente coloca y igual a zero. Essa é uma interpretação algébrica. Y igual a zero, então você pega a função e iguala a zero. A outra interpretação é o gráfico. Se você olhar no gráfico, quando ele toca o eixo x, esse também é o zero da função. Então, estão essas duas interpretações. Primeiro, a gente vai trabalhar com uma e depois a gente trabalha com a outra. A primeira interpretação é quando a função, que é y igual a x² mais bx mais c, a gente quer o zero da função. Então, a gente pega essa função e iguala a zero. O que vai dar para a gente aqui? A gente vai obter uma equação do segundo grau. Então, se a gente quer saber a raiz da função ou o zero da função, basta a gente resolver uma equação de segundo grau com a função quadrática, certo? Aqui, ó. Quando a gente fala de equação de segundo grau, a gente tem algo importante. O delta ou discriminante. Ele é quem determina quantas raízes ou quantos resultados a equação de segundo grau vai ter. Logo, o que acontece? A gente vai analisar as três possibilidades, tá? Primeiro, delta positivo. Quando a gente faz o delta lá, b ao quadrado menos 4ac, e dá positivo, a gente tem que... A equação de segundo grau ela tem dois resultados diferentes. No gráfico, a gente vai ter que a parábola vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes. Ele pode tocar em dois pontos A positivo, dessa maneira, ou pode tocar em dois pontos A negativo, dessa maneira, certo? Então, esse é o comportamento da parábola quando o delta ele é positivo, ok? Vamos lá, gente, ó. Agora, se delta for igual a zero, o que acontece na equação de segundo grau? Na equação de segundo grau, quando delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais, só que iguais. Ou seja, a gente tem uma só, né? Tem duas raízes reais iguais, só que uma só. No gráfico, como é que isso se apresenta? Se apresenta o seguinte:
Quando A é positivo, a parábola voltada para cima, ele vai tocar em um ponto só no eixo X. Só toca em um ponto. Certo? Quando a parábola está com a concavidade para baixo, ou seja, A é negativo, ele também vai tocar em um único ponto. O x1 é igual a x2, mas eles tocam em um ponto. Então, o gráfico se apresenta dessa forma, tá? Quando delta é igual a zero, ele vai tocar em um ponto só no eixo x. Ok? Agora a gente vai analisar delta menor do que zero. Então, olha só, quando delta é negativo, na equação de segundo grau lá, o que acontece? A gente não termina de resolver porque não vai haver raiz real, certo? O que isso implica no gráfico? No gráfico é o seguinte, se não há raiz real, então a parábola ela não vai tocar, não vai interceptar o eixo x. Então, ela não toca o eixo x quando A é positivo e ela não toca o eixo x quando A é negativo. Ela fica meio que voando em relação a x, tá? Então tem esse comportamento. Agora eu vou fazer um exemplo de um gráfico qualquer, e a gente, pelo gráfico, a gente vai conseguir estabelecer quem é A, qual o sinal de A, se ele é positivo ou negativo, de B, de C e de delta, só olhando, né? Sem precisar fazer conta alguma. Então, vamos analisar esses gráficos aqui, uma análise rápida, só para a gente conseguir perceber o que acontece, o que influencia esses coeficientes, esse delta, dentro do comportamento gráfico da função quadrática. Então, aqui é o seguinte, ó, aqui o A é positivo, porque a parábola está voltada para cima, e ele está um pouquinho para a direita. Perceba que quando o A é positivo e a parábola está feliz, é o contrário, está para a direita, ele vai ser B negativo. Olhando agora o valor de C, toca em C aqui numa parte positiva, então C também é positivo, e ele toca o eixo X em dois lugares, então delta vai ser também positivo. Pronto, a gente conseguiu perceber tudo isso através apenas do comportamento. No de cá, a gente tem que A vai ser negativo, porque a parábola está triste, está para baixo. O B vai ser zero, porque a parábola está encaixada certinho, não está muito bem desenhada não, mas está encaixado no meio, né, do eixo Y. Aqui, como está tocando uma parte positiva, C é positivo. E como toca em dois pontos o eixo X, então delta também é positivo. Na de cá agora, A é positivo, a parábola voltada para cima. B, ele é positivo, porque quando a parábola está voltada para cima, o comportamento é o contrário. Como está à esquerda, B é positivo. C, aqui é positivo também, porque toca na parte positiva. E delta vai ser igual a zero. Por que delta é igual a zero nessa questão? Porque ele só toca em um ponto só no eixo X. Vou indicar agora. A é negativo porque a parábola está voltada para baixo. B é igual a zero porque está encaixada no meio do eixo Y. C também vai ser zero porque ele toca aqui, ó, onde a parábola toca o eixo Y. Toca em zero, então por isso que C é zero. E delta também é zero, porque só toca também o eixo X em um ponto. Então esse é o comportamento. No de cá, A é positivo, porque a parábola está voltada para cima. B é igual a zero, porque ela está encaixada no meio. C é positivo, porque está tocando uma parte positiva de Y. E delta é menor do que zero, porque ele não toca o eixo X. Então, essa é a primeira parte, tá? Que eu quero que vocês treinem um pouquinho, que é observar o gráfico e entender quais implicações desses coeficientes, certo? Isso serve tanto para a gente fazer o que a gente fez, como dado um gráfico qualquer, a gente conseguir desenhar o gráfico sem precisar ficar atribuindo valores. Então, essa visualização ela tem esses dois benefícios, tá bom? Então, até a próxima. Abraço.